Isabel, e aqui cabe a gente destacar o processo que Fernando Collor de Mello respondeu, um processo oriundo da Operação Lava Jato. O que pesa contra Fernando Collor de Mello? Recebeu 20 milhões de reais para viabilizar de modo irregular um contrato da BR Distribuidora, uma subsidiária da Petrobras, com a UTC Engenharia, para a construção de bases de distribuição de combustíveis. Então, mais uma vez, a gente fala aqui de Operação Lava Jato, Isabel Mega, no momento em que podemos dizer que temos apenas um último suspiro dessa operação que volta aos holofotes mais uma vez, envolvendo agora o ex-presidente Fernando Collor de Mello. Com toda certeza, e num contexto, Carol, que nos últimos anos a Operação Lava Jato tem sido desconstruída, né? Mas falar de Operação Lava Jato é algo muito amplo, porque ela foi criando braços e pernas e a situação que hoje se encontra o ex-senador e ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, é justamente originada por um desses braços e pernas. Você estava lembrando para a gente um pouco desse contexto a respeito das acusações, né? Só complementaria um outro ponto que sempre é muito abordado nas decisões do Supremo Tribunal Federal, que é o fato de ter sido apurado que o ex-senador Fernando Collor de Mello ele teria favorecido interesses em troca dessa vantagem de 20 milhões de reais. Então, ele atuou ali com troca de apoio político para a manutenção e também para a indicação de diretores da estatal. Isso também enquanto senador da República. Normalmente, você tem uma ingerência, digamos assim, política que pode ocorrer nesses processos de indicações, já que são cargos políticos, Carol. Então, essa é a espinha dorsal, digamos assim, que ajuda a robustecer essa pena que foi aplicada pelo Supremo Tribunal Federal. Se faz agora, Carol, um debate jurídico também, porque, primeiro, a defesa pode alegar o fato da prisão ter sido decretada de forma imediata, mas a partir de uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes. Então, pode tentar ir por essa via, já que mesmo o ministro jogando a análise para mais tarde, a partir das 11 horas da manhã, pelo plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, a decisão de mandar prender foi tomada inicialmente de uma forma individual pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, esse é um ponto que a defesa pode vir a trabalhar. A defesa também, Carol, tentava muito ao longo desse processo, com o que o ministro Alexandre de Moraes interpretou como uma protelação com os recursos que foram apresentados, mas que de fato são do jogo jurídico, digamos assim, Carol. Mas a defesa tentava uma redução das penas do ex-senador da República. Isso porque essa pena de 8 anos e 10 meses, Carol, a partir desse período de 8 anos, ela precisa ser cumprida em regime inicialmente fechado. Lá na frente, algo pode mudar, pode haver uma conversão para o regime semiaberto, mas a partir do momento que a gente tem uma aplicação de mais de 8 anos, é regime fechado. Então, a defesa tentava a todo momento fazer uma espécie de debate para que conseguisse diminuir essa pena para pelo menos abaixo de 8 anos, porque aí o Collor poderia tentar ou um regime semiaberto ou até mesmo um regime aberto. Então, uma situação que seria, digamos assim, um pouco mais confortável, talvez, em relação a esse processo do que, de fato, um regime fechado, em que ele vai para a cadeia, não tem permissão de sair, pelo menos inicialmente, em relação a esse processo, Carol. Então, a defesa relatava, sobretudo, a possibilidade de prescrição de um dos crimes que foram imputados ao ex-senador Fernando Collor de Mello. E alega, sobretudo, isso aparece na primeira nota em que a defesa enviou para a gente e que confirmava de fato o recebimento da decisão do ministro Alexandre de Moraes, porque eles falam justamente que não houve qualquer decisão sobre a demonstrada prescrição ocorrida após o trânsito em julgado para a Procuradoria-Geral da República. O trânsito em julgado é justamente esse esgotamento de todos os recursos possíveis. Então, é outra tese que a defesa levanta. E aí, novamente, Carol, quando isso recai sobre o Supremo Tribunal Federal, recai, sobretudo, diante desse olhar de que, para o ministro Alexandre de Moraes,
você tem caminhos que são protelatórios. Em uma dessas decisões do ministro Alexandre de Moraes, Carol, ele chega a citar uma espécie de inconformismo, porque não temos somente o ex-senador Fernando Collor de Mello, Carol. A gente tem outros réus com medidas semelhantes sendo aplicadas também a esses outros réus neste mesmo esquema de corrupção, de propina que foi avaliado durante todo o processo que robusteceu a denúncia da Procuradoria-Geral da República, Carol. Então, esse inconformismo que foi apontado pelo ministro Alexandre de Moraes foi apontado de forma geral também para esses outros réus nesse processo, porque você foi apresentando um recurso atrás de recurso e isso de praxe, Carol, a defesa tem que esgotar todos os seus recursos possíveis, mas chegou um momento que o próprio ministro Alexandre de Moraes, digamos, entrou nessa esfera de, há um inconformismo, há uma estratégia protelatória em relação a esse processo, porque Collor, e aí repito isso, que é um fator importante do ineditismo a respeito dessa situação vivida por um ex-presidente da República, Carol, 33 anos depois dele ter sido o presidente impeachmentado no Brasil, né? A gente não conhecia na nossa história da democracia e a gente estava com uma volta para a democracia muito recente, uma situação em que o ex-presidente da República foi impedido de seguir com o mandato. Então, foi um fato histórico muito grande no início da década de 90. 33 anos depois, Fernando Collor de Mello é preso, portanto, por um esquema de corrupção em que há esse indício que foi acatado no julgamento do Supremo Tribunal Federal de que ele teria recebido 20 milhões de reais para facilitar, portanto, essa espécie de jogo político na BR Distribuidora, esse braço da operação, esse braço da Petrobras que foi investigado na Operação Lava Jato, Carol. Então, a defesa vai tentando se apegar, de fato, a essas minúcias do processo para tentar fazer uma guinada em relação a esse julgamento. Em outros momentos, e é importante também trazer os placares, Carol, a gente pode ir destrinchando isso aqui ao longo do nosso jornal, o placar faz diferença em decisões do Supremo Tribunal Federal. E isso foi alegado também pelo ministro Alexandre de Moraes, que o placar não era suficiente para que, de fato, você tivesse uma atenuação das penas que foram colocadas para o senador Fernando Collor de Mello, Carol. Então, isso também ajudou a construir a linha de argumentação do ministro Alexandre de Moraes para a decisão de ontem. Mas o que fica nítido é esse incômodo com o recebimento, e a defesa usa exatamente essa palavra, de surpresa a respeito da decisão de uma prisão. Porque o ministro determina a prisão, mas, ao mesmo tempo, quer ser referendado um pouco depois pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, que vai analisar de forma virtual. Os ministros entram no sistema do Supremo Tribunal Federal para inserirem seus votos e esse julgamento será aberto a partir das 11 horas da manhã de hoje, Carol.